Convido o pastor reverendo Raimundo que nos dirija a Deus na oração e já assuma o púlpito aqui, nos trazendo a palavra. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te bendizemos neste fim de tarde, te louvamos o nome, Senhor, te adoramos, porque tu és Deus poderoso, grandioso, tu és benigno, Senhor Deus, bondoso, a tua graça nos tem assistido, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e hoje nós podemos dizer isso antes daquele dia final, porque o Evangelho nos alcançou, o teu Espírito habita em nós, e o nosso desejo, Senhor Deus, é que tu nos uses como canais de proclamação deste Evangelho, para termos a alegria de ver outras pessoas reconhecendo a tua majestade e a tua glória ainda em vida, Senhor Deus, como um prenúncio da eternidade glorificando o teu nome. Aceite nosso louvor, aceite nossa vida. Nós oferecemos ambos confiados no sacrifício de Cristo, que aperfeiçoa nossa vida e os nossos atos. É em nome dele que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podeis assentar? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Embora hoje vai ser um pouco corrido, eu deveria estar na sede depois daqui, então, de antemão, eu já me justifico aqui, não achem estranho, quando terminar, a gente vai sair rapidinho para poder chegar lá na sede para o outro culto, tá bom? Mas é uma alegria, hoje nós estamos presentes todos, né? A família está ali no banco, Veridiana e os filhos, Esther, Davi, Arthur e o Felipe também. Apesar da luta desses dias maus, né? Desses dias difíceis e estranhos, quem pensava algum tempo atrás que a gente ia estar todo mundo mascarado, né? Num culto, às vezes nem reconhece direito as pessoas, mas Deus é gracioso e é bom, e é Ele quem nos tem sustentado, não esqueça disso, né? Quando você estiver abatido, quando você estiver com as suas dúvidas, suas crises também de Senhor, me dê mais de sua força. Eu gostaria, nesse instante, sem mais delongas, de convidar a todos os presentes a abrirmos a palavra do Senhor para ler um único versículo. Eu vou ler um versículo apenas porque a porção que nós vamos compartilhar da palavra de Deus, ela é um pouco ampla. Então, eu vou pegar apenas um que vai destacar um aspecto geral daquilo que nós vamos falar, que está na primeira carta de João, capítulo de número 4. Primeira carta de João, capítulo número 4, versículo número 2. Vamos ler a uma só voz, mesmo assentados, este versículo. 1 João 4, 2. Leiamos. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém. Que Deus nos ilumine a mente e o coração com o seu Espírito. Por que eu li este versículo, apenas ele? Porque eu gostaria de, hoje, com vocês, compartilhar a porção central dessa carta de João aqui. Nós podemos dizer que a carta como um todo pode ser enxergada em 3 blocos, e hoje nós vamos ver o segundo bloco, né? Um bloco central, que João aponta o cristianismo como um caminho, né, para a nossa vida. Isso é curioso, porque vocês se lembram quando Paulo, numa das suas defesas que fez sobre si mesmo, está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, ele faz assim referência ao cristianismo, que era a maneira como o cristianismo era conhecido logo no início, especialmente quando para muitas pessoas não estava muito clara a natureza do cristianismo como distintivo, não apenas o herdeiro do judaísmo, como o cumprimento das expectativas messiânicas do judaísmo em Cristo Jesus, mas ainda não estava claramente estabelecido como essa religião universal, mundial. Então, nem mesmo era chamado de cristianismo. Vocês se lembram que é apenas em Antioquia, antes, que os cristãos são chamados de cristãos pela primeira vez. Era mais comum se falar como os seguidores do caminho. Olha só, Atos 24, versículo 14, Paulo diz assim: porém, confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está apresentando uma defesa sua, e diz, para alguns poucos que conhecem algo sobre o cristianismo, há muita confusão sobre o que é o cristianismo.
Para muitos religiosos e muitas autoridades, o cristianismo era, naquela primeira geração, primeiro século, uma seita, uma facção do judaísmo e uma facção tida como herética. E aí a seita nos dois sentidos da palavra, né? A palavra seita indica tanto uma natureza herética, quando um grupo que ensina uma mentira, que é impossível estar no caminho da verdade bíblica ao se acreditar nisso, como sociologicamente se fala de seita como um segmento, uma facção, normalmente isolada, que acha que é o único verdadeiro. Né? Então, assim, muitos olhavam para o cristianismo assim, mas que negócio é esse? Isso não é judaísmo, mas veio do judaísmo, mas não é igual, porque eles não se comportam como judeus, com aquelas dietas, né, e guardando a lei daquela maneira, mas, por outro lado, não estava muito claro. Pois bem, Paulo diz, olha, eu mesmo fui perseguidor do caminho. Até que, no caminho para Damasco, o próprio Senhor Jesus apareceu para mim, ele apresenta aqui a sua defesa, e é apresentado por Paulo como sendo o caminho. Bem, há uma diferença essencial que a palavra de Deus vai nos apresentar do cristianismo como sendo uma religião única e exclusiva do caminho religioso tido pelos homens como um todo. Isso incomodava naquele primeiro século, mas ainda incomoda nos dias de hoje. Por quê? Desde o início, o cristianismo apontava um caminho de exclusividade para Deus. Quer dizer, não é verdadeiro que todo caminho leva a Deus. Como se dizia que todo caminho leva a Roma, né? O mundo romano estruturado a partir de Roma, para a partir da capital alcançar o mundo todo, diz, olha, pode pegar um caminho que no final você vai dar em Roma, porque tudo convergia. Naqueles dias, como um pano de fundo religioso de politeísmo, se acreditava que você poderia ter devoções distintas para deuses distintos. Até havia uma certa concorrência entre um e o outro, qual é o mais forte, qual é o mais eficaz, mas não havia nenhum discurso de exclusividade. Roma tolerou os judeus porque era a única religião que falava do único Deus, por questões políticas e sociais, por conveniência de Roma não ficar brigando com o povo. Não, vamos tolerar aqui, desde que eles paguem impostos e assumam a autoridade de Roma, eles têm. Mas o cristianismo, quando surge, que vem na mesma linha, falando do único Deus vivo e verdadeiro, porém, o caminho para se trilhar esta fé em Deus é Jesus, é o Messias, isso gerou um desconforto ainda maior. Quer dizer, não bastava o judaísmo falar isso, mas era uma religião exclusivista, era só para os judeus mesmo. Agora surge um novo grupo vindo do judaísmo e querendo alcançar todo mundo. Porque, veja, essa é uma diferença. A mensagem cristã, disse o Senhor Jesus, era aquela para ser proclamada a todas as nações, a todos os povos. Mas uma vez que estava proclamando, o cristianismo dizia algumas coisas que incomodavam o Império Romano. A primeira delas, há um só Senhor. E não é César, é Jesus. Isso tinha uma conotação política muito pesada, é muito forte. Peraí, você quer dizer que alguém manda mais do que o César? Sim, é isso mesmo. E é uma pessoa. E é o Senhor Jesus Cristo. E ao anunciar isso, havia uma série de desconfortos. Há um só Deus, portanto, considerando mentirosos e falsos todos os outros como ídolos, e há uma só forma de se achegar a esse Deus, que é Jesus Cristo como único mediador. Portanto, João, quando escreve a sua carta, ele está esclarecendo essas verdades acerca do cristianismo. O que é o cristianismo? Porque havia muita confusão também nos seus dias, muitas pessoas que não entendiam a mensagem cristã e já começava a haver também distorções. E na primeira parte, no primeiro bloco, ele apresenta uma linha geral do cristianismo como essa jornada da salvação. Mas nesse segundo bloco, que vai do capítulo 2, versículo 22, até mais adiante, até o capítulo 3, versículo de número 33, versículo número 3, nós vemos até o capítulo 4, versículo número 6, nós vemos João demonstrando aqui o cristianismo como a religião do caminho da fé, o verdadeiro caminho da fé. Porque se você parar para pensar, toda religião apresenta uma proposta. Como você viver melhor a vida, como você superar suas dificuldades, como você evoluir espiritualmente, como você crescer. E todas elas reclamam ou demandam da parte dos seus fiéis algum nível de crença, né? de acreditar nisso e se lançar numa obediência deste caminho. De que maneira nós podemos olhar para o cristianismo e dizer, não é simplesmente só mais uma religião,
com mais um texto sagrado, com mais umas exigências, aquelas que nós achamos melhor, com o qual nós concordamos e que até achamos que é a verdadeira. Em que sentido o cristianismo é único? E neste sentido, ele é diferente de quaisquer outras religiões. Porque se nós olharmos, exige uma crença, toda religião exige uma crença. O cristianismo fala de conduta também, de éticas, de padrões esperados, todas as religiões falam também. Existe até a chamada regra áurea, né? Não faça para os outros o que você não quer que faça para si. Praticamente toda religião ensina isso também. Então, ora bolas, qual é a diferença do cristianismo, de fato, que me faz com que eu diga, olha, este é o caminho da salvação diferente dos outros? Então vejamos, o primeiro ponto está descrito no capítulo 2, versículo 22, e agora sim, até o capítulo 3, versículo 3, o cristianismo nos é apresentado aqui como a religião do caminho da fé. Porque se nós falamos que ele é a religião do caminho, como ele era chamado de caminho, né? Eu estou propondo como tema isso. O cristianismo é a religião do caminho. Caminho de quê? Primeiro, João nos explica, o caminho de fé. Mas que tipo de fé? Porque várias religiões exigem algum tipo de fé também, não é verdade? Você acreditar em alguma coisa. Olha como nos é dito. No capítulo 2, versículo 22, nós vamos encontrar a afirmação do apóstolo João dizendo o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. O que João está dizendo? A mensagem que nós proclamamos é que há um único Deus, mas que veio ao nosso encontro no seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador. Às vezes a gente faz referência a Jesus, Cristo, como sendo nome e sobrenome, do jeito que o meu é Raimundo Montenegro, né? Então seria Jesus Cristo, mas Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é a palavra aportuguesada do equivalente grego Christos, que é em grego a palavra equivalente ao hebraico Machia, ou Messias, significa literalmente o Messias. Quando a Bíblia fala Jesus, ou Cristo, colocando um qualificador aí, ele está dizendo o seguinte: este homem, nascido de Maria, que cresceu na Galileia, ele é o Messias, o Salvador aguardado pelos judeus durante séculos. O cumprimento da esperança, do desejo de encontrar-se com o Salvador, que foi anunciado desde o jardim. Quando lá no jardim, depois dos nossos pais pecarem, Deus falou que do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Pois bem, ele veio. Deus mandou o seu próprio filho, que se fez gente, se fez homem, e veio para destruir as obras do diabo, é o que João diz aqui. O cristianismo é a religião do caminho de fé, mas não simplesmente uma fé, como que o que importa é você acreditar, não importa em quê. É uma fé objetiva, uma fé em alguém, numa pessoa que veio para nos salvar. Não é a fé em mim mesmo, não é a fé em você mesmo, não é a fé na sua capacidade de superar os seus erros ou os seus problemas, não é nem mesmo a fé num conjunto de crenças. Não, agora que eu entendi essas coisas, eu sou salvo. É a fé em uma pessoa e na sua obra, o que ele fez. É isso que João está dizendo. Nós anunciamos alguém, anunciamos uma pessoa, Jesus, o Filho de Deus. No versículo 24 até o 27, ele vai dizer que nós temos como conteúdo desta fé, da palavra que Deus nos deu, a sua revelação escrita. Ele diz: vocês não devem ser enganados por ninguém. A partir do versículo 24 ele diz: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Como é que eu vou caminhar com Deus e com Jesus Cristo? Não é baseado no que eu sinto simplesmente no coração. Eu sinto que Deus quer isso para a minha vida. Eu sinto que Jesus gostaria muito que eu fizesse isso. João está nos lembrando a todos aqueles que querem ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, andar no caminho da verdade, que o próprio Cristo nos deixou a sua palavra. Ele diz: eu irei para o Pai, mas vos enviarei um outro Consolador que vos guiará em toda a verdade. Foi o Espírito Santo que inspirou os apóstolos para terminarem de escrever a Bíblia com o Novo Testamento.
E é o mesmo Espírito, presta atenção, que inspirou o texto bíblico que nos diz a verdade, que habita nos que creem para nós sermos seguidores desta verdade. Porque às vezes você pode até se assustar e dizer, mas a Bíblia é muito complicada, é um livro muito grande, não é? Só que nós não estamos sozinhos nesta tarefa. Lembre-se disso. Quando você abrir a sua Bíblia, que não está só você e o livro, mas o autor está presente. Diferente de qualquer outro livro que você for ler, provavelmente. Talvez algum outro você possa ter acesso ao autor ainda, ele está vivo. O da Bíblia, ele não só está vivo, como ele está dentro daquele que nele crê. Olha que privilégio. João está dizendo, você tem esse acesso. O cristianismo é uma religião única, porque nós cremos em um Salvador, que morreu e ressuscitou, e que está presente em nós pelo Espírito Santo. Eu não apenas acredito nele, mas ele veio morar em mim. Nós temos essa revelação escrita, que foi inspirada pelo Espírito, e nós temos essa ação do Espírito em nós, nos iluminando para entender este caminho. Isso é a proteção que a igreja tem. E por isso mesmo é que nós podemos olhar para o futuro e dizer, nós que hoje somos habitados pelo Espírito, cremos em Cristo como nosso Senhor, aguardamos o seu retorno, quando estaremos para sempre com ele. Isso João vai dizer a partir do versículo 28 até o versículo 3. São muitos, eu não vou lendo aqui, vou apenas fazer referência para vocês. O que é que João está dizendo? Se você tem um filho como seu Senhor e seu Salvador, você tem um pai também. Se você tem um filho como Senhor e Salvador, tem um pai, você também tem um Espírito habitando em você. O mesmo Espírito que inspirou este livro é o que lhe guiará neste livro. Se você tem o Pai, o Filho e o Espírito e este livro, você tem como viver a sua vida até se encontrar com esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo por toda a eternidade. Você tem tudo o que você precisa para viver de forma a honrar a Deus. É isso que João está dizendo. E por isso, aquele que crê nele, João está dizendo, ele se purifica de seus pecados. Ele aguarda a volta de Cristo, porque a vida de santidade ou a vida de purificação é uma preparação para a eternidade. O meu esforço em viver de acordo com a palavra de Deus não é para conseguir uma premiação no final, que diz, olha, você se esforçou bastante, toma um prêmio. Não. É exatamente porque eu já fui alcançado, perdoado, que Cristo já habita em mim, que eu começo já a treinar como é que vai ser a vida com ele. Por toda a eternidade. Ele já está comigo, eu já estou com ele. E por isso que o desejo sincero, embora, como o presbítero Anderson tem lembrado aqui, né, da outra vez ele falou a mesma coisa, nós entregues à nossa própria sorte e natureza, não teríamos uma motivação de buscar a Deus. Mas uma vez que nos rendemos a Cristo como Senhor, que o Espírito habita em nós, agora tem essa motivação. Ela não é fruto natural, ela é fruto da graça. E por isso que João vai dizer, olha, aquele que nasceu de Deus, o que habita nele é a divina semente. Olha o versículo 3 do capítulo 3. E a si mesmo se purifica todo o que tem nele esta esperança, assim como ele é puro. Que esperança? A esperança de se encontrar com Cristo no final. Você aguarda isso? Essa é parte essencial da fé cristã. Porque, sejamos honestos, se a realidade eterna que nos estivesse reservada era viver a vida cristã do jeito que a gente vive aqui, seria muito difícil. Porque ainda é muito difícil viver a vida cristã. Nós ainda lutamos com pecados. Como você orou, não é? Citando o apóstolo Paulo. Nós ainda lutamos com o nosso próprio erro. O que nos motiva a ir adiante é a certeza de que essa luta que hoje existe, um dia vai acabar. A certeza de que o Jesus que hoje já habita em mim, eu agora o conhecerei sem barreira nenhuma, sem problemas morais, sem crise de compreensão, e eu aguardo isso. Mas eu aguardo com desejo de que isso ocorra, e com desejo de que cresça a minha intimidade e o meu conhecimento dele. Por isso que eu me purifico. É o desejo de crescer na comunhão que eu já experimento, embora seja imperfeita. O cristianismo é uma religião do caminho, porque é o caminho da religião da fé verdadeira e bíblica, mas é a religião do caminho da piedade também. Isso ele vai descrever entre o versículo 4 e 24 do capítulo 3. Como é que ele demonstra que o cristianismo é a religião do caminho da piedade? Dá uma olhada aí. Entre os versículos 4 e 10, ele mostra que é o caminho da piedade, porque no cristianismo nós vamos vencendo o pecado. Deus enviou o seu Filho
Jesus Cristo. O seu Filho Jesus Cristo que veio para destruir a obra do diabo. Ao ponto de João dizer no versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. De novo, como o presbítero Anderson falou aqui anteriormente. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. O que é que ele quer dizer? O estilo de vida do cristão, o seu desejo e a força dominante não são a força da transgressão. Não são mais a força da autonomia, porque ele tem um Senhor na vida dele. Precisamos reconhecer que muitas vezes nós somos rebeldes contra esse Senhor. A gente desobedece, a gente quer assumir o senhorio de novo da nossa própria existência, mas como cristãos, nós reconhecemos que Ele é o Senhor. E por isso os nossos cultos têm sempre um momento para a confissão, porque eu vou chegar diante daquele que eu reconheço que é o Senhor e dizer, o Senhor é o Senhor. Me perdoe por não ter feito. Não é o caminho da transgressão que eu quero trilhar, e com a tua força não é o caminho que eu vou trilhar. Ele nos deu a graça para vencer. Olha o que ele diz no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O que é que João está dizendo aqui? Preste atenção. Ele está dizendo o seguinte, se alguém conhece Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, essa pessoa teve a sua natureza transformada. Antes, era uma natureza de escravo do pecado, governado pelas suas próprias paixões. Ele era quem estava sentado no seu próprio trono. Agora você foi liberto dessa escravidão. O que significa, na prática, que nós podemos vencer os pecados. Eles ainda estão presentes. Nós ainda nos rebelamos contra o senhorio de Deus, muitas vezes em nossa vida. Muitas vezes nós somos tentados e queremos reassumir o controle, dizer, vai ser do meu jeito, não vai ser do jeito do Senhor. Mas por sermos filhos de Deus, nós não só quebramos a cara, nós nos entristecemos, nos envergonhamos, confessamos e lutamos contra isso. Não apenas a luta, mas a nossa vida, ela está direcionada em uma outra direção. É isso que o João está dizendo. Por que ele está falando isso? Ele está alertando os seus ouvintes para serem atentos às pessoas que se dizem cristãs, mas não expressam nenhuma evidência de mudança nenhuma na sua vida. Eles, cuidado. Porque quem vive pecando, quem vive como se não conhecesse a Deus, é um forte indício de que, de fato, talvez não tenham conhecido. Lembra das palavras de João Batista? O machado está posto à raiz. A árvore que não produzir frutos, bons frutos, será cortada e lançada fora. Não é verdade? A marca da vida cristã é precisamente o desejo de servir a Deus e a determinação de lutar contra o que desagrada a Deus. Muitas vezes vai ser uma luta forte, intensa, com lágrimas e com sangue aqui na vida, mas vai marcar. E por que é possível vencer? De acordo com João, porque Cristo destruiu as obras do diabo. Olha o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, aqui nos é apresentado. O que a gente vê um pouco mais adiante? Nos versículos de 11 a 18, João vai falar que esta vida de piedade, ela é marcada, não apenas, como ele tinha dito anteriormente, dessa luta contra o pecado, vencendo o pecado, porque Cristo já venceu na cruz e já pagou pelo pecado na cruz e habita em nós, mas também porque, uma vez que nos tornamos cristãos, nós experimentamos uma nova realidade espiritual e social, que é a igreja. A igreja não é simplesmente o lugar onde a gente se reúne para prestar culto, embora a gente chame comumente de igreja isso, né? Ah, eu estou indo para a igreja. A gente está indo para um lugar onde a igreja se reúne. A igreja é o povo de Deus, espiritualmente falando. E esta realidade que nós experimentamos, preste atenção, porque às vezes nós negligenciamos isso. Como cristãos, nós temos a tendência de focar no lado individual. A minha luta pessoal, a minha tentação, o meu esforço para ler a Bíblia, para servir ao Senhor. Mas a Bíblia descreve aqui que uma das marcas do cristianismo saudável é a igreja, é a comunhão dos santos. É você olhar para outra pessoa que, como você é pecador, mas como você creu em Jesus,
e como você foi aceito na família de Deus e tornado filho de Deus. E você vai olhar para aquela pessoa que também professa a fé e diz, ele me entende. Porque ele sabe o que é lutar contra o pecado, ou ela, né? Sabe o que é receber o perdão de Jesus. E por isso nós podemos orar uns pelos outros. Por isso nós podemos aconselhar uns aos outros. Esta é uma outra marca que João está pintando aqui o quadro para a igreja. Ele está dizendo, gente, o cristianismo é marcado por comunhão entre irmãos. Aí você pode dizer, pastor, mas é tão difícil esse negócio. Eu me lembro sempre daquele ditado que diz, com os crentes no céu, ou glória. Já com os crentes na terra, aí é outra história. Porque assim como nós, os outros também têm suas lutas e seus pecados. E à medida que nós nos aproximamos de pessoas, as pessoas reais aparecem, com suas manias, com seus defeitos e com suas esquisitices. Ou você acha que é só você que tem? ou melhor, né? Ou você acha que você não tem, é só o outro que tem? Todos nós as temos. A graça da igreja é precisamente que pessoas que estão sendo transformadas por Deus são usadas por Deus para ajudar a transformar outras pessoas também. Pessoas que nos aconselham, pessoas que oram conosco. E por isso que João vai marcar e dizer que o amor fraterno faz parte da vida da igreja. Essa nova sensibilidade para com o outro, enxergar o outro como algo positivo e importante na minha vida, é marca do cristianismo verdadeiro. E o terceiro argumento usado por João aqui, vai do versículo 19 até o versículo 24, é quando ele fala que o caminho da piedade é o caminho da confirmação na verdade. No versículo 19 ele diz, nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E no 21, amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. O que é que ele está dizendo? O que nós sabemos que estamos na verdade é porque nós temos a palavra de Deus que alcançou o nosso coração. Preste atenção na afirmação. É a palavra que alcançou o nosso coração. Não é o coração que alcançou a palavra. Porque o nosso coração vai sempre querer aquilo que lhe agrada. E tem muitos cristãos aí que acham que Deus guia a pessoa pelo coração. Só que no dia que você está bem, espiritualmente bem, amando ao Senhor, aí você vai querer as coisas boas, seu coração vai querer. Mas no dia que aquela tentação vier, quando a cobiça bater a porta, o coração vai querer o pecado que a cobiça está propondo. Nós não somos guiados pelo coração. O que João está dizendo isso, o que tranquiliza o nosso coração é que Deus nos conhece. É que Deus sabe, é que Deus fez, e o nosso coração é que deve ser guiado pela verdade, e não o contrário, a gente se utilizar da verdade bíblica para satisfazer o nosso coração. Conhece a chamada caixinha de promessa? Tem gente que não lê a Bíblia, mas tem sempre uma caixinha de promessa. Deixa eu ver qual é a promessa de Deus para a minha vida hoje, né? E só tem versículo bom, né? Aí você diz, pastor, mas tem versículo ruim? Eu digo, não, todo versículo é bom. Só que alguns falam do nosso pecado, falam do nosso erro, daquilo que a gente tem que mudar, e a gente costuma evitar. Caixinha de promessa, chamada de promessa, porque está prometendo coisas boas, né? Pois bem, a Bíblia não tem uma caixinha de promessa, a Bíblia tem um baú inteiro de verdades, que promete o nosso bem, mesmo quando nos disciplina, e quando nos chama a atenção. Não é? É neste sentido que João está dizendo, olha, o caminho da piedade é o caminho que eu conduzo o meu coração pela verdade, e não o contrário. Eu procuro me fazer utilizar da suposta verdade para satisfazer os desejos do meu próprio coração. A verdade bíblica é que deve guardar o nosso coração. Inclusive quando vier a luta. Porque, preste atenção, o coração pode ser assaltado por tentações, por cobiças, mas também por dúvida. Pode ser que em algum momento você tenha a sua própria fé abalada. E aí você vai se basear no que você sente ou no que você sabe que é a verdade? Preste atenção. Você vai encontrar o salmista muitas vezes pregando para o seu próprio coração. Quando ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Confia em Deus, pois eu ainda o amarei e o louvarei. O que é isso? Porque normalmente quando a gente pensa em pregar para os outros, né?
Mas tem um teólogo, um conselheiro bíblico chamado Paul Tripp, que ele diz o seguinte: a pessoa que você mais dá ouvidos de todas as pessoas da Terra é você mesmo. Porque ninguém fala mais com você mesmo do que você mesmo. Nós estamos o tempo todo reavaliando a vida, reinterpretando e dizendo para a gente o que é que as coisas significam. Olha, ele disse isso por causa daquilo outro, fez dessa maneira, porque a gente está o tempo todo falando conosco. Então, preste atenção, o que é que você está dizendo para você? Porque às vezes, se não são poucas as vezes, nós somos os nossos maiores inimigos. Nós estamos dizendo coisas erradas para nós mesmos. Nós precisamos guiar o nosso coração pela verdade, é isso que João está dizendo. O cristianismo é a religião do caminho, porque é a religião do caminho da fé verdadeira, do Deus vivo e verdadeiro, é a religião do caminho da piedade e é a religião do caminho em Cristo Jesus. No capítulo 4, versículos de 1 a 6, ele vai descrever isso. Primeiro ele diz, olha, tome cuidado com o que está sendo falado em nome de Deus. Existem falsos profetas saindo pelo mundo afora aí, falando em nome de Deus. Falar em nome de Deus é fácil. Você vai encontrar inúmeras pessoas falando em nome de Deus. O que nós temos que fazer é avaliar se o que é dito é de fato o que Deus disse ou é simplesmente o que aquela pessoa está dizendo. O cristianismo é o caminho que aponta para o próprio Cristo. Então preste atenção aqui. Se você ouve alguém ou alguma mensagem que propõe crescimento espiritual, melhoria, elevação espiritual, para você cumprir uma boa missão, e Jesus está fora dessa equação, rejeite. Diz, isso é mentira. Qualquer proposta fora de Cristo é enganosa e é mentirosa. É isso que João está dizendo. Nos versículos 2 e 3, ele apresenta o que é essencialmente o Evangelho. O Evangelho é o anúncio de que Deus veio em Cristo nos resgatar. Ao ponto de ele dizer, se alguém nega que o Filho veio em carne, esse é mentiroso e é o anticristo. O que significa? Parece uma expressão muito misteriosa aqui, né? Jesus veio em carne. Mas para aquela época, para aquele contexto, isso estava combatendo um desvio, uma heresia gnóstica, que negava que a divindade, Deus, poderia virar homem. Por um pensamento platônico, da filosofia antiga, de que o mundo perfeito é o mundo das ideias, e o mundo natural é o mundo imperfeito, onde a gente encontra doença, dor, dificuldade, desentendimento. Então, na filosofia platônica, era impossível o perfeito assumir a forma do imperfeito. E, portanto, seria impossível Deus virar homem. E aí João diz o seguinte, isso é o espírito do anticristo. Veja, não é só o conceito, presta atenção nesse ponto aqui, não é só aquela doutrina platônica que está sendo condenada por João. O que ele está dizendo é o seguinte, o caminho do cristianismo é único. Não há nenhuma outra religião sobre a face da terra que mostre e comprove que o próprio Deus é que veio buscar o homem, o pecador, assumindo o seu lugar. Não há. Toda outra religião está dando uma receita de bolo para você crescer espiritualmente. Faça ação social, faça muita oração, faça jejum, faça um sacrifício de um jeito, faça de um outro jeito, e aí você vai se elevar espiritualmente. O cristianismo é a única religião que diz, oh, não é assim. Nós somos incompetentes e incapazes de cumprir perfeitamente um caminho de crescimento espiritual. Por isso, ao invés da gente tentar algo que é impossível, Deus fez possível a nossa salvação, vindo Ele mesmo ao nosso encontro. É isso que significa dizer que o Verbo encarnou. Significa dizer que o Filho eterno de Deus veio até nós. Mas não só nos visitar, porque podia ter sido um anjo, né, mandar um anjo para dar um recado. Ele se fez igual a nós. Assumiu nossa humanidade. Ele não só se tornou um homem como nós, mas ele nos representou. Ele diz, eu assumo a culpa dele. Ele não só assumiu a culpa, como ele pagou a dívida com sua própria vida. Por isso ele precisou ser encarnado. E ele não só pagou, como sua oferta foi aceita, porque era perfeita, diferente de qualquer sacrifício ou esforço que a gente faça. Por isso ele foi o único que, pelo seu poder, ressuscitou dos mortos. Ele veio, encarnou, cumpriu, ofereceu-se perfeitamente, foi aceito, volta dos mortos, sobe aos céus e diz, paguei tudo. Está resolvido o problema espiritual deles. E porque eles são fraquinhos ainda, porque são pecadores,
mesmo eu tendo pago a dívida deles, eu mesmo vou estar com eles ainda, pelo Espírito Santo que eu vou mandar. Eles não estarão sozinhos nessa jornada, não. Por isso que o cristianismo é único. É a religião do caminho em Cristo Jesus. Nos versículos 4 e 6, ele vai dizer que, diferente disso, aqueles falsos profetas, eles não conseguem ter comunhão com essa mensagem, não conseguem ter comunhão com quem crê nisso, porque eles falam da parte do mundo, com as expectativas do mundo, com os valores do mundo, com o que o mundo quer. E, querido, sabe o que o mundo quer? Você sabe, porque você ainda está nesse mundo e porque você ainda tem um mundo dentro de você, como eu tenho. O mundo quer um caminho autônomo. Sou eu quem resolve os meus problemas. Não tem nada que nos dê mais orgulho, né? Do que a gente dizer, deixa que eu resolvo. Eu resolvo isso aqui. Eu crio os critérios, eu busco a solução, e pessoas assim vão dar ouvidos a pessoas que têm mensagens assim. Mas pessoas que foram visitadas pelo Espírito Santo de Deus vão se humilhar e vão dizer, eu não dou conta. Eu preciso de um auxílio de fora de mim. Eu preciso de alguém vir e me socorrer. Não foi exatamente isso que o Senhor Jesus falou? Aquele que teve a sua oração ouvida foi aquele que batia no peito, não tinha nem coragem de elevar os olhos e dizia, ser propício a mim, pecador. O Filho do Homem veio buscar aquele que estava perdido. O médico veio curar o enfermo. Você percebe várias formas diferentes de Jesus dizer essa verdade. A verdade é que nós temos nele o nosso Redentor. Para concluir, queridos, o cristianismo pode até mesmo ser considerado como não religião. Porque se religião é um esforço humano para se religar com a divindade, para reexperimentar uma espiritualidade real, então o cristianismo não é religião. Porque não é um nosso esforço, mas é o que Deus fez em nosso lugar. Mas se com religião você está dizendo, não, é um conjunto de crença, um sistema, então é, mas totalmente diferente de todos os outros. Porque o cristianismo é a religião de uma pessoa virtuosa, um único, o Filho de Deus. E todo o restante que segue é aquele que deposita toda a sua confiança, toda a sua satisfação e toda a sua esperança em um outro, que é ele. Vinde após mim, disse Jesus. Vinde após mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E preste atenção uma coisa. Este não é só um convite evangelístico para quem é incrédulo ou para quem não é cristão. Esse é um convite para todos. Inclusive para aqueles que já disseram seguir. Como Pedro, que Jesus buscou novamente e perguntou, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes. Porque 3 vezes ele o havia negado. Nós continuamos precisando de Jesus, como tudo que nós precisamos. E dele necessitaremos e dependeremos todos os dias. Enquanto a nossa confiança, expectativa e desejo estiver nele, nós trilharemos este caminho da religião verdadeira, que é a religião de Cristo. Nele confiando, nele buscando e nele encontrando a nossa satisfação. Eu lhe convido a curvar a sua cabeça, fechar os olhos. Vamos falar com Deus em oração, em resposta a esta mensagem. Ó Deus bendito, nós estamos diante da tua presença. Te louvamos pelo teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Teu Filho amado que tu deste para a nossa redenção. Te louvamos, Senhor Deus, porque aquilo que a nós era impossível, o teu Filho cumpriu plenamente em nosso lugar. E dizemos, Senhor Deus, é de tua graça que nós necessitamos. A graça para dia após dia negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o teu Filho como Senhor nosso. Ajuda-nos nesta jornada bendita e gloriosa, que acima de tudo é uma jornada de um relacionamento pessoal contigo, de um convívio, pela fé, pela presença do teu Espírito, pela resposta à tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.